Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aqui em mais um Ineditados Conversas para Além do Livro. Hoje nós vamos conversar com um casal, que eu fiquei sabendo que é um casal, que é colaborador da nossa editora, né, enquanto autores há muito tempo. E você pode nos acompanhar nas nossas redes, @editorufsm, @livraria e grife UFSM, @ineditados podcast. Na semana que vem nós vamos ter esse mesmo episódio já online. A nossa agenda, né, desse mês, desse ano, na verdade, está contando com as imagens do livro Avifauna no Campus, Avifauna do Campus, né? Uhum. Que são imagens que a gente utiliza sempre para trazer uma dinâmica maior, já que a nossa agenda ela é mensal e acaba tendo toda uma programação que linka, né, as nossas atividades da editora, com a da UFSM. E o Avifauna é um livro que fez um sucesso já, ele já tem uma certa idade, né? Uhum. Mas do ano passado para cá, com a presença aqui da Seriemas, o interesse dele foi renovado. Então, você que já está nos acompanhando no podcast, depois olhou o cardzinho, já sabe quem está aqui, mas são os professores, nosso casal de professores. Então, Marilise Kriegel e professor Everton Ber, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite, por estarmos aqui. Muito bem, a gente vai conversar então sobre o nosso ecossistema como um todo aqui é muito rico, né? Então, eu vou chamar primeiro então, o professor Everton, que foi o nosso primeiro contato, com alguma frequência nos visita lá na editora, para contar um pouquinho então da tua história aqui na instituição, por que se interessou por falar, porque a tua formação, se não me engano, é zootecnia, né? Sim, eu sou formado em zootecnia. Com tanta biodiversidade, foi indo para as aves e também tem o projeto Olha o Passarinho. Isso, né? Então tem muita... Projeto Vamos de lá, tem assunto bastante não coisa vai para a gente faltar. conversar agora de tarde, né? Bom, com relação à minha escolha, né, por essa área, desde criança, assim, sempre gostei muito de bichos, né? Nós tínhamos uma pequena propriedade aqui em Camobi, eu tirava leite quando era criança, a gente vendia ovo, e, enfim, daí, depois de um tempo, começou o interesse pelos animais selvagens também. Mas não se via tanto, a gente não tinha tanto conhecimento. Sabia que existiam muitos passarinhos, mas o meu pai me ensinava o nome de alguns, né? O pai tinha um pouco mais essa vivência mais de fora de casa, né? A mãe era mais assim, aquela vivência mais de dona de casa mesmo. E aí ele acabou me ensinando algumas espécies, né? Hoje eu vejo que até alguns nomes que ele me ensinou na época, o mais adequado seria outro nome, né? Pelo digamos, o lado oficial, assim, da ornitologia. E primeiramente o interesse foi por peixes. Então, eu ia muito pescar, gostava muito de pescar, né? Até eu comento bastante com a Marilise e falo para os nossos filhos também, né? Como que a gente fazia mais coisas antes do advento da internet, né? A gente brincava muito mais, a gente não parava em casa, assim, a gente saía, era esporte, era pescaria, era tudo que... A gente inventava muita coisa, né? E uma dessas coisas que a gente curtia muito era ali a pescaria, né? Eram experiências reais também, né? Exatamente. Em grupo, né? Num coletivo, assim. Porque já fico pensando, né? Mas eu baixo um aplicativo para brincar que vou pescar, né? Mas outra coisa é ir lá pegar, sei lá, minhoquinha, o bichinho, botar no anzol, sujar a mão, né? Se expor, né? Ontem à tardinha eu compartilhei essa experiência com a minha filha e com o namorado dela, né? Fomos pescar ali no rio Vacacaimirim, pegamos uns lambarizinhos ali. Mas enfim, surgiu o desejo de conhecer as espécies. Então tinha sempre essa curiosidade sobre a biodiversidade, né? Que até hoje molda um pouco a minha atuação. E nisso de querer conhecer mais as espécies, eu comecei a juntar alguma literatura. Eu me lembro que um dos primeiros livros que eu comprei foi do Eurico Santos, né, que foi um grande divulgador da ciência no Brasil, escrevia sobre tudo, assim, né? Até o pessoal brinca um pouco, né? O cara generalista é o Eurico Santos, né? Mas, assim, para a época ele deu uma grande contribuição. E isso foi crescendo, né?
até que, quando eu já tinha me formado, até então o mundo das aves eu achava muito difícil, não tinha nenhum guia, não tinha ninguém com mais experiência para me ensinar. E quando eu estava já tinha terminado a graduação, eu me formei em 90, aí eu entrei no curso de especialização em biologia, a primeira turma do curso de especialização em biologia, que hoje não existe mais o curso. E aí eu participei de um curso de introdução à ornitologia, um curso de observação de aves, promovido na época pelo pessoal aqui da UFSM, em parceria com a SOSEF, a Sociedade Santamarense de Engenheiros Florestais. Foi aí que eu conheci a Marilise, nesse curso, né? E quem ministrou esse curso para nós foi o Flávio Silva, né? Que hoje ele não está mais atuando com ornitologia, inclusive nós convidamos ele para participar o ano passado do Aves-Tchê, o encontro de observadores de aves aqui no estado, e ele não pôde comparecer, enfim, né? Não está mais atuando tanto nessa área. Mas ele tinha um livro, né, que é o que a gente chama de Beltinho. Ele vendia um livro, né, que a gente chamava de Beltinho. E aí eu tive contato com esse livro através do Flávio. E a partir daí eu comecei a ver que não era tão difícil assim conhecer as aves também. E nisso a gente fundou o COA, o Clube de Observadores de Aves, né? Acho que foi o primeiro do interior, né? Acho que foi o primeiro COA fora de Porto Alegre. O de Porto Alegre foi o primeiro do Brasil. E nós fundamos aqui um núcleo de Santa Maria e eu fui, na época, o primeiro diretor. Então, a gente fazia muita saída de campo, a gente estava sempre buscando em diferentes locais. Eu acho que uma participação legal de citar, né, do técnico já aposentado, Horst Lippel, que era uma referência em fauna na época, o Gilberto Deprat também, né, que foi técnico aqui da UFSM, também já conhecia algumas espécies. E nisso a gente foi adquirindo prática e, ao mesmo tempo, buscando mais informação. E depois eu almejei, de certa forma, ser professor de fauna aqui na universidade, né? E consegui, em 93, entrei como substituto. Eu estava até contando, né, que já fazem 33 anos que eu sou docente da UFSM, só que falta muito para me aposentar, porque eu tive vários períodos de pós-graduação que eu não era docente aqui, né? Eu fui docente, saí para mestrado, depois fui docente novamente, depois saí para doutorado. Então, como efetivo mesmo, eu comecei em 2006, a Marilise um ano antes, eu acho. Não, em 2006 também. 2006 também, lá em Palmeira das Missões. Depois viemos para o campus de Silveira Martins, trabalhar no gestão ambiental, no curso de gestão ambiental, mais nessa parte relacionada ao ambiente, né? E, por fim, a gente veio aqui para o campus central novamente, né? Onde iniciamos. Mas eu sempre gosto de citar para as pessoas assim, falo para os meus alunos isso, né? Que eu demorei 20 anos para voltar onde eu comecei. Sim, eu comecei sendo professor da zootecnia substituto, claro, né? Em 93, e eu só voltei a ser professor da zootecnia de novo, né? 20 anos depois, né? Então, quando eles... O pessoal, tá meio desanimado, as coisas não estão dando certo. Eu disse, calma, tu pode demorar 20 anos para voltar onde tu quer, né? Agora, recentemente, a ganhadora do Big Brother, né? Ela 10 anos depois que ela participou do programa, que ela voltou, né? Eu nem estava sabendo o que era. Não, eu também não acompanhei o programa, mas a mídia tá toda hora te bombardeando com isso, né? Então, enfim, né? E o mestrado e o doutorado foram na área ambiental. Então, a formação é em zootecnia, de graduação, mas o mestrado em ecologia e o doutorado em zoologia. Então, mas tudo com peixe, né? Trabalhei com peixes a minha área de pesquisa, digamos, mais forte é peixes, embora participei de alguns trabalhos com aves também, né? Eventualmente a gente faz alguma outra coisa também. Mas eu gosto de frisar que, né, para quem não conhece ainda o livro Avifauna do Campus, nós temos ainda, ele é um livro visual, né? Sim. Tem as informações científicas, enfim, que caracterizam tanto o local, né, o ecossistema que pertence, enfim, como é a característica da espécie, mas também traz características da fotografia, né, de como que a fotografia foi tirada. E então ele é um livro muito multidisciplinar e também assim para quem quer observar, fazer quase que uma observação das aves, né? Mas ali na forma de álbum, né? Sim. Então, ele é um livro que traz esse embasamento científico, mas ele é feito para apreciar como se fosse um passeio, né? Também. Claro. E agora, professora Marilise, te convido também a contar o teu lado da história, né? Vou falar rapidinho aqui, depois eu quero mencionar alguma coisa com relação ao livro, né? Isso. Mas, na verdade, o objetivo dele, né? Então, eu sou a Marilise, né? Sou docente aqui, sou bióloga de formação, e fiz toda a minha pós-graduação na PUC, né, o mestrado e o doutorado, mas aí com aves, né, sempre com o grupo aves.
E eu morei um tempo fora, o Everton foi fazer o mestrado dele em Maringá, e eu acabei fazendo também uma parte do meu mestrado lá, nos parques urbanos. E relembrando agora, na fala do Everton, eu fiquei me lembrando quando que eu comecei a me interessar pelas aves, né? Eu me lembro que quando eu era, sei lá, tinha meus 10 anos, 11, nós fizemos uma visita e fomos conhecer o Jardim Zoológico de Sapucaia. E ali no zoológico, meu pai comprou o Beltinho, esse livro, Aqui Aves Silvestres do Rio Grande do Sul. Os ouvintes têm que pensar que nós estamos falando ali dos anos 90, né? Anos 80, né? Porque nós já passamos dos 50 aqui, eu e o Everton, né? Então, naquela época, não tinha muita literatura disponível como tem hoje. Internet, muito menos, né? Então, eu me lembro que o pai comprou o Beltinho, que estava à venda no zoológico. E que porque o Beltinho, porque o autor o autor chama Belton. William Belton. É o William Belton, e como era um livro pequenininho... Eu acho que várias pessoas, eu não sei, talvez porque eu também sempre fui de me interessar, sou uma generalista, que nem diria o professor Everton, eu gosto de muita coisa, e o Beltinho ele tem um papagaio na capa. Tem, né? exato. E eu tinha, meu pai, que é da farmácia, também sempre, né, pré-internet é isso, tu queria alguma coisa, tu tinha que comprar o livro, tu tinha que buscar o livro. E daí nós tínhamos o de aves silvestres do Rio Grande do Sul e mamíferos silvestres do Rio Grande do Sul, que eu acho que era um macaquinho na capa, alguma coisa assim, agora eu não me lembro. Mas era um graxaim. Um graxaim, pode ser. E depois já teve uma edição com um mico prego, acho que tem. E esse que eu me lembro, assim, cresci, eu até fiquei com saudade agora, não sei onde é que foram parar esses livros, mas eles fizeram parte da minha infância. E tu trata de achar o teu, porque vale bastante. Eles estão valendo um dinheirão, né? Então, aí eu, né, tive o primeiro contato, assim, de livro, foi com esse, né, na minha infância. E depois eu tive um professor do ensino médio, o professor Cláudio, que me levou para o mundo da biologia. Com ele eu tive umas aulas muito boas, né? E depois também, aí definitivamente, foi quando eu terminei a graduação, eu trabalhava na época, no final da graduação, com a professora Sônia Sequim, com os répteis, né? Mas eu fiz esse curso também de introdução à observação de aves, com o Flávio Silva, que é o autor desse livro dos mamíferos que tu falaste. E a Sônia até, inclusive, organizou também esse curso, e aí eu me apaixonei pelas aves e fui fazer o mestrado com as aves, né? E é um universo muito legal, né, da observação de aves, né? Tu tem essa prática. E aí, fazendo essa referência ao livro, como tu bem disseste, ele não é um livro assim técnico, ele tem uns textos assim mais simples, mas ele é muito visual, justamente para mostrar a beleza das aves, né? E as fotos são do professor Marcos Fialho e a professora Marcela Lovato, que já está aposentada, né? Que trabalhou, que é médica veterinária, eles que praticamente tocaram, né, essa ideia originalmente, e o livro ficou com essa cara, assim, de ser tipo uma extensão, né, de ser um livro cativante, não com texto altamente técnico, né, mas com imagens que ilustram que mesmo nesse ambiente urbano, modificado, que é o nosso campus, nós temos uma fauna ainda que circula aqui, que a gente tem que aprender a coexistir. E o livro, se não me engano, ele é de 2013. Ele já é, né? Então já tá quase esgotado, já. Exato. Uma contribuição. É importante salientar que a iniciativa do livro foi do professor Marco Fialho. E ele apresentou a proposta para a professora Maristela Lovato. E a Maristela e o Marco nos convidaram para participar, né? Então, claro, estava caindo de maduro fazer isso, mas partiu do Marco, porque ele tinha muitas fotos, né? E ele queria divulgar isso. E aí a gente acabou fazendo os textos, as fotos são do Marco, a Maristela e a Larissa Quinto Pereira também é autora, né? E nós organizamos a obra, então, naquela época, e já está caindo de maduro uma segunda edição, né? Pois é. Que eu já estou cheia de ideias. É um livro, a gente fala que recentemente teve toda uma valorização patrimonial de vários aspectos da instituição. Isso passou a ser um assunto, né? Pegar essas características das obras de arte, o nosso acervo, quer dizer, esse material todo que dá base ao selo Patrimônio e Memória, né? Nós termos um olhar patrimonial até pelos 60 anos da instituição, é uma instituição jovem ainda, mas que tem muita relevância no cenário mundial também.
Então, esse livro do Avifauna, ele frequentemente, antes de ter essas outras iniciativas patrimoniais, ele era muito usado, e ainda é, para presentear. Justamente por causa desse acesso. É como se a pessoa estivesse levando para alguém um pedacinho da universidade, né? Olha o que a universidade tem. E por causa disso, ele é lindo, né? Então, ele tu conversa com ele antes de fazer a leitura, né? Não, e como as fotos... É grande, ele é um álbum. Tu olha ali o BenTV, parece que tu tá com o BenTV na tua frente ali, né? Então, ele traz essa estética não agora, também. Uma das suas colegas da editora nos comentou uma vez, né, que uma senhora já de idade, tipo, vinha e comprava 10 de uma vez só, justamente com esse propósito, né, de doar, né, de fazer presente, né. E tanto é que quando nós tivemos a iniciativa das agendas, que foi no final de 2022, que nós fizemos as primeiras, o primeiro ano completo com as agendas, em todos os meses foi 23, nós usamos os nossos murais da instituição, usamos obras que estavam ali no acervo. Aí, esse ano, poxa vida, a gente tem esse patrimônio que é ecológico também, né? E nós já temos as imagens em alta qualidade e tal, vamos fazer do Avifauna, então a gente está escolhendo, desse mês de abril, o Martim Pescador, né? No primeiro do mês passado foi o Cardeal, que felizmente a gente enxerga agora por tudo aqui na instituição e até na cidade está aparecendo mais. E eu me recordo aqui, né? É inevitável, a gente começa a lembrar coisas da infância, né? O meu pai, ele tinha esses livros de animais, sempre gostou, mas ele sempre também gostou muito de colecionar. Então, uma forma que também hoje é um pouco, né, vamos dizer assim, politicamente incorreto, de ter os animais nas gaiolas. Né? E ele chegou a ter 20 e tantas gaiolas em casa, porque era uma forma de, em alguma medida, dizer que tem aqueles exemplares ali, né? E eu já falei para ele que se tivesse, de repente, um avifauna na época, seria muito mais correto dar para ele, presentear ele um avifauna do que ele ter lá as 20 e poucas gaiolas, né? Tu não precisa ter o passarinho ali, né? O Cardeal é um belo exemplo de que tempos melhores podem estar por vir, tá? Porque eu tive contato com os cardeais nos viveiros dos meus tios. Tanto pela parte do pai quanto pela parte da mãe, eu tinha tios que criavam passarinhos e consequentemente, tinham cardeais. Então, eu conheci o cardeal na gaiola, né? No viveiro. E hoje a gente vê assim, é senso comum, as pessoas todas, né? A gente pergunta para as crianças nas escolas, quando a gente vai e olha o passarinho, muitos sabem já o cardeal, né? Alguns confundem com o pica-pau, por causa do topete, né? Mas, enfim, está presente na vida deles cardeal na natureza. Coisa que na minha infância eu não via quase, né? Porque existia uma grande pressão de captura realmente sobre os bichos. E uma coisa bem legal desse TAC do campus também é como os bichos se sentem à vontade com a presença humana. A gente quase pisa no João de Barro, né? Não te aconteceu assim? É o bicho mais sem vergonha que existe. Fica meio metro da gente, sabe? Ele muito confiado porque ele não vê no ser humano um inimigo. Agora, se é num lugar que caçam, que dão pedrada, que caçam de bodoque, com certeza o João de Barro não vai ficar essa distância das pessoas. Então é uma coisa bem bacana aqui do campus, né? Inclusive as seriemas, né? Que nós tivemos alguns fatos assim um pouco ruins no ano passado, né? Que elas estavam, acho que no período reprodutivo. A Marilise pode explicar melhor que houve um ataque a algumas pessoas, né? Não sei se agora mesmo faz umas 2 semanas eu tive o relato de uma amiga minha que tinha umas crianças atirando coisas nas seriemas, né? Exato. Então, claro que o caso da menina, aquela que recebeu as bicadas, ela estava quieta ali, ela estava esperando a locomoção dela, né, o Uber, mas ela estava portando uma bolsa vermelha grande. Então, não sei se o quanto aquele vermelho incomodou a seriema, né, e como que ela recebe essa cor vermelha, que é uma cor que alerta, indica alerta, perigo na natureza, né? Então, temos que estudar a seriema e as cores, né, como que elas interpretam, né? Mas, teoricamente, assim, as seriemas são animais pacíficos, não são de agredir as pessoas, né? Eu, na época, quando eu vi a notícia, eu fiquei pensando, porque a editora funciona aqui na reitoria, né? O prédio da administração central. E nós temos ali os nossos gatos comunitários. E as seriemas entenderam, eu não sei pelo barulho, ou se tem um aroma, alguma coisa, a hora que nós servimos a ração para os gatos. E elas vão comer a ração. A gente precisa tapar para só liberar, porque os gatos e as seriemas estão, inclusive, convivendo muito pacificamente, porque elas vão ali e comem junto. E eu fiquei pensando, o que será, né, que eu, em alguma medida, poderia fazer que
poderia irritar a Seriema ou alguma coisa assim. E porque realmente o nosso convívio ali com elas se aproximaram e identificaram que ali é um local que elas podem circular, né? Em alguma medida, eu também até fiquei pensando se um perfume mais forte, alguma coisa, né? Então, de repente, até um campo de pesquisa, o que causa, que a Seriema pode, enfim, reagir. E foi durante um período, né? A gente começou a ouvir esses relatos, né? E realmente a Marlice conversou até com a menina que levou umas bicadas, uma senhora parece que andou levando, uma outra pessoa também. Foram uns 3 ou 4 foram 3, mas parece que foi restrito a um período que talvez estivesse relacionado com o período reprodutivo, né? E também porque chega um momento que elas criam os filhotes, mas chega um momento que elas querem que os filhotes vão embora, que espantam. Eu até vi alguns dias uma correndo atrás da outra, assim, tipo, né? Chega um momento que eles querem fazer um novo ninho, reproduzir novamente o casal, também, né? E os filhos são, tipo, mandados embora, assim, né? Não ficam juntos. Talvez tenha sido isso, né? Mas realmente fica a dúvida e fica um tema para pesquisa aí para a gente observar curioso, melhor. A gente até, né, o pessoal ali que ajuda a cuidar dos gatos toca as seriemas, né? Não, sai, agora, né? E aí a gente fala, não tem medo, né? Não, eu não tenho medo, porque aqui ela só vem para comer, então não vão nos atacar, ela sabe que quem serve a comida sou eu, né? Elas acostumam. Esse ano, agora na última estação reprodutiva, elas... que eu sei, né? Elas tentaram construir ninho em 2 locais e não tiveram sucesso. Agora, por quê? Não sei, né? E por que se imagina que elas tenham vindo para cá, porque foi em 24, né? Que elas apareceram assim de uma forma mais presente aqui, né? A gente até entende que elas já circulavam talvez em áreas mais periféricas, não tanto assim entre as pessoas, né? Eu não sei porque é um bicho de campo, né? Um bicho de área aberta de campo. Um bicho que caminha muito bem, que corre muito bem. Aqui no campo nós temos vários gramados, né? Nós temos várias áreas, assim, que são boas para elas, né? Porque elas se alimentam de serpentes, se alimentam de anfíbios, se alimentam de insetos, né? De vários itens alimentares. Então, é um ambiente adequado. E eu me lembro que... Tu fez me lembrar agora, o primeiro relato... Primeira vez que eu ouvi falar das siriemas aqui, nessa área mais urbanizada... Foi ela ali no Politécnico atirando uma noz contra uma pedra para tentar quebrar. Eu recebi esse vídeo. Isso foi, acho que no final de 23, acho que foi. Final de 23, alguma coisa assim. Teria que ver, né, a imagem. E depois dali elas começaram a vir mais para cá, para essa área movimentada. Mas porque aqui tem ambiente para elas, né? Então, provavelmente, como tu disseste, elas estavam no entorno e foram chegando, né? Até porque no Avifauna de 2013 elas estão lá. Já Sim, tem, e na área nova já tinha registro de siriema, né? Na área nova do campus. Mas aqui mesmo, eu recebi uma informação de uma colega lá do curso de engenharia acústica que no loteamento dela haviam algumas seriemas que estavam muito acostumadas com as pessoas. Só que aconteceram de elas atacarem alguém, alguma criança, né? E aí foi pedido a remoção delas de lá. E eu não sei se não foi o batalhão ambiental, a brigada. Mas não é que veio aqui, porque o veterinário, o professor que atendeu, o bicho tinha um machucado e esse casal daqui não tem esse machucado. Então não é siriema aquelas mesmas daquele loteamento. Não é. Ele que me confirmou depois. Para isso o ideal é que elas estivessem marcadas, né? Se tivessem anilhadas, que é um método que a gente usa para identificar as aves, marcar as aves, aí não teria dúvida, né? Daí saberia que é aquele... E elas aí, se estivessem anilhadas, podiam até virar sujeitos de pesquisa, propriamente dito, né? Sim. Porque daí tem como configurar exatamente qual foi o... acompanhar individualmente cada uma, né? Anos atrás nós tínhamos um projeto de anilhamento que nós fazíamos anilhamento, inclusive, aqui no campus, né? Mas agora não está ativo, né? Agora a gente não está fazendo. E os registros que a gente tem recebido agora é do casal, mas faz um tempo que eu não recebo nenhuma informação de um dos filhotes. Não sei se eles já dispersaram e não estão mais no campus, mas eu acho que só o casal que anda por aí. A gente ali, como eu comentei, ali na reitoria, frequentemente aparece um casal. E logo que eles tiveram filhotes, eu acho que eram 4 filhotes, não? Não, eram 2. Eram 2 filhotes. E que eles iam ali, nós ficávamos... a gente fica com vontade até de chegar perto, mas tem que olhar só de longe, né? Porque eles andavam sempre em família e aconteceu depois isso, de eles realmente dispersarem, como se tivessem virado 2 grupos separados, né? Uma dupla de um lado, outra dupla do outro. E
e me chamou a atenção uma ocasião que eles estavam no prédio da educação física, que para quem nos escuta e não conhece aqui o campus, é um prédio que simula um estádio de futebol, né? Então a parede externa dele é muito alta e tem janelões, assim, né? Como se fossem grandes sacadas. E elas estavam lá em cima. E eu nem sabia que podiam voar tão alto, né? Que tivesse esse desempenho, né? Para voar. Elas fazem também. ninho em árvore, né? Um ninho com 5 metros de altura, 6. Né? Então, eu já vi elas lá em cima. Mas é uma... E elas costumam dormir naquela região ali. Tem o departamento dos solos, que é ali perto, já tem registro delas por ali. Mas que interessante. Vamos falando um pouquinho, agora a gente está chegando aqui mais ou menos na metade do nosso tempo, falar um pouco dos projetos, né? Porque a gente tem o aplicativo, né, que é feito para fazer mais ou menos, eu acho que quase um caminho inverso do que aquilo que a gente estava falando. Em vez da pessoa só ir para o mundo da internet, não, ela leva essa realidade que ela está vendo, presenciando, testemunhando e compartilha isso com outras pessoas, né, professora? Pois é. Então, uma coisa, eu enquanto bióloga, né, enquanto bióloga e pessoa assim que eu me preocupo muito com essa desconexão das pessoas com o mundo natural, né? As pessoas conhecem a Jennifer Lopez e não conhecem o Sem As Fogo, por exemplo, né? Nem o Sem As Papa Laranja, né? Então, eu fiquei pensando nisso há algum tempo e a gente idealizou, então, o aplicativo eFauna, né? Que está disponível na plataforma, na Play Store e só, infelizmente, por enquanto, só para telefones Android. E ele foi... o início dele, a gente teve a participação muito importante do professor Enio Giotto, ali do CCR, e de 2 alunos ali do Sistema de Informação, da rede de computadores, melhor dizendo, ali do CETISM, né? Então, o eFauna, ele veio como uma ferramenta de ciência cidadã, né? Que a ciência cidadã é essa ciência em que qualquer pessoa pode contribuir, pode ser um cidadão cientista, assim, entre aspas, né? Mas ele pode ajudar a construir um banco de dados, e esse banco de dados pode ser analisado pelos pesquisadores e gerar, então, uma informação, né, um artigo, um conhecimento, né? Então, o eFauna, ele tem, se os ouvintes quiserem baixar, né, todo mundo pode usar. A ideia é que as pessoas fotografem ou façam vídeos dos animais que encontrarem no campus, né? Ele tem várias abas. Uma das abas é a fauna em números. Então, para dizer para vocês, então, vocês imaginam, tu tens ideia de quantos vertebrados, considerando anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tem aqui no campus? Que passam por aqui, não que morem aqui sempre, né? Mas que já foram registrados no campus. No total, nós temos 355 espécies. Né? De vertebrados. Peixes. Então, anfíbios, nós temos 29 espécies até agora registradas. Répteis, 40. Aves, que é o maior número, né, 247, e mamíferos, 39. Então, todas essas espécies, elas têm imagens e um link, né, para saber mais, no aplicativo, no Conhecendo a Fauna. Sim. Então, as pessoas podem acessar isso em qualquer lugar e olhar esses animais, né, e aprender um pouco sobre eles. Mas, quando você estiver aqui no campus, por exemplo, não precisa ter nenhum vínculo com a universidade, não precisa ser técnico, não precisa ser professor ou estudante. Se você estiver na área do campus, você pode fazer os registros. Aí tem a aba Novo Registro, você pode fazer uma foto ou vídeo de até 20 segundos, e você envia para o banco de dados, que a gente precisa da coordenada geográfica, né, e da imagem. E aí, no mapa de avistamentos, você consegue ver tudo que já foi. A gente já está com 400 e... até posso olhar aqui rapidinho. Nós estamos com 412 registros de usuários, né, no campus. Então, com isso, o que a gente quer saber? Aonde que os bichos estão, como que eles estão vivendo no campus, se tem algum manejo que a gente possa fazer. Por exemplo, as seriemas. Com os usuários, nós descobrimos que elas comeram um filhote de cardeal. Na frente dos pais, elas comeram um filhote de cardeal. Que os 2 locais que elas tentaram fazer ninho, os 3 locais, né? O ninho em que nasceu os 2 filhotes lá do verão de 24. Descobrimos também que elas predaram uma falsa coral. Tudo isso, então, quanto mais olhares a gente tiver nos animais do campus, sim, melhor, né? A gente sabe, tem que fazer alguma passagem de fauna. Nós não temos uma placa ainda, né, de reduz a velocidade, né, no campus. Então, tem muitas melhorias a serem feitas
para esse convívio, né, desse patrimônio que tu falaste, né, do campus com as pessoas. Os ouriços estão entrando nos prédios, né, mas a gente não precisa ter medo dos ouriços, né? Então, o aplicativo vem com esse propósito de ciência cidadã, de levar esse conhecimento para as pessoas e fazer com que as pessoas sejam protagonistas, que elas, olha o João de Barro, vai lá, fotografa, né? E coloca. Só das Siriemas a gente tem quase 50 registros, né? Então, a gente espera que as pessoas descubram o aplicativo e façam uso no futuro. Né? A gente brinca, né? Voltando com a coisa do virtual, teve uma época aí que o pessoal, ainda alguns, mas em menor quantidade, saía para caçar Pokémon, não é? Ah, sim. E ficavam andando pelas... Então, vamos caçar né? Pokémon da vida real aqui, né? E a gente tem essas áreas de preservação permanente aqui na UFSM, que são parte da nossa política de gestão ambiental. Então, são espaços que estão sendo, inclusive, revitalizados, modificados para melhor acolher essas espécies. E a vegetação, né? A gente tem que... A fauna não está desvinculada da vegetação, né? Então, o plano de vegetação do campus também tem que ser pensado, né, para fins urbanísticos, digamos assim, e para a fauna. As pessoas podem não saber, mas a gente tem uma família de bugio que vive no campus. Então, e aí? Estão se reproduzindo? O que estão comendo? Em que lugar do campus que eles vivem, sabe? Eles podem ter algum conflito com um cachorro ou não, né? Porque a gente tem muitos animais domésticos, então, comunitários, como tu falaste, né? Mas eles podem ser um motivo de agressão para a fauna, né? A própria ração que tu colocaste, né? Ela alimenta os gatos, os cachorros, mas pode alimentar a siriema, o graxaim, o gambá. Então, tu pode aproximar a fauna por causa dessa alimentação dos domésticos e gerar conflito, né? Que como as pessoas desconhecem os animais, sempre o medo é o primeiro sentimento que vem, né? Então, tem muita coisa para ser discutida e melhorada e o aplicativo pode ajudar nisso, né? E dentro dessa lógica, né, de acolhimento também, porque as pessoas passam a ter como conhecer mais daquele bichinho, enfim, de uma forma que é acessível, né? E se ela vai ter algum medo, né, nesse caso, até de uma conduta, também o aplicativo ajuda a fazer com que a pessoa tenha essa curiosidade de saber como se portar, já que é um espaço, eu sempre penso assim, até, né, passando a palavra para o professor Everton, a coisa do convívio com o animal, né, de entender que o espaço ele está compartilhado. Exato. E que esse espaço de convívio, de convivência, a natureza, né, o nosso espaço aqui, ele não por mais que seja um espaço feito para as pessoas, né, a gente tem que ter esse respeito com essa outra vida que está ali circulando conosco. Não, né? E tanto antes do Everton tomar a palavra, essa questão da coexistência com a fauna é um assunto que agora nos últimos, sei lá, que eu tô olhando para isso faz uns 5 anos, mas tem muitas outras universidades que também, todos nós temos que coexistir com a fauna. Não existe um ambiente urbano que não tenha, né, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Então, isso está sendo um assunto... Tanto é que vai ter um simpósio agora em agosto, um simpósio trinacional de coexistência, que, pelo que eu vi, vai ser em Foz do Iguaçu, envolvendo experiências, né, Brasil, Argentina e Uruguai, se falando em coexistência com a fauna, né? Porque tem muito conflito. Aqui a gente não tem, mas se a gente for ver os conflitos com onça pintada em outros estados, né? Tem muito conflito com valas de irrigação, muitos bichos que morrem afogados, né? Então, aqui a gente está falando de uma coisa simples, mas a gente tem conflitos importantes com a fauna, né? E como lidar com isso, né? Então, é um assunto bem importante que aqui no campus a gente tem que... É mais um que tem que ser discutido. Complementando sobre o aplicativo, a gente comentou do livro do Belton, né? Então, hoje o aplicativo ele é um guia disponível na palma da mão dos bichos que tem no campus, né? Tá nos faltando fazer peixes. Claro, e peixes também tu não vai conseguir ver eles, vai ter que pescar, né, para ver, mas tá faltando ali colocar a lista de peixes. Mas é uma maneira de tu comparar espécies, achei uma cobra, né? Que cobra será que é? Tu procura ali no aplicativo, é quase certo que tu vai conseguir achar, né? Se tu tá conseguindo ver ela bem. E sobre isso até tem um fato de hoje de manhã bem interessante.
eu estava lá no meu departamento, né? Dali a pouco fui pegar uma água, daí a nossa servidora da Suclim, a Cláudia, né, falou, o senhor viu a cobra, né? Eu, que cobra? Nós pegamos uma cobra agora há pouco, né? Uma cobrinha bebê, né? Daí ela disse, tá lá com o Juarez. O Juarez é nosso colega lá, zootecnista, né? Aí eu perguntei pro Juarez, ele já tinha soltado, tá? O que era? Era uma falsa coral, né? E ele, interessante, reconheceu, né? Porque tinha a barriga clara, então reconheceu que não se tratava de uma coral verdadeira, tinha as cores vermelha e preta, né? Depois outro colega meu me encontrou também, né? E falou, né? Nós achamos uma cobra, mas eu não achei, entrou no aplicativo, devia ter entrado. Eu achei legal assim, ó, que hoje as pessoas estão achando uma cobra e não estão com aquela coisa como eu fui treinado quando criança, mata a cobra, sabe? Sim. Eu vim morar em Camobi com 1 ano de idade, era outra coisa, Camobi tinha muita cobra, então eu fui ensinado a matar cobras, né? E hoje a gente já pode ter atitudes como essa que meus colegas tiveram hoje de manhã, né? Eu nem presenciei na hora ali, não estava junto, e eles acharam uma cobrinha ali na calçada do departamento e soltaram ela na natureza, né? Então, quanto legal isso é, né? Então, eu brinco com a Marilise que eu sou otimista, né? Às vezes nós temos uns debates entre otimistas e pessimistas, assim, né? Ela já é um pouco mais pessimista. Também... Mas eu vejo muitas coisas legais acontecendo, sabe? Hoje se caça menos que no passado. Quando eu estava aqui na universidade como estudante, mesmo nos primeiros anos como professor, eu não pensava que poderia ter coati e veado na universidade. Hoje tem uma família de coati tem uma família de coati e tem amor. servídeos, né? Que eventualmente são registrados por aqui, sabe? Tamanduá-mirim também. Tamanduá-mirim, né? O Arley que viu, né? Fotografou. Quem olhar o aplicativo e procurar por Tamanduá-mirim no mapa de avistamentos, vai encontrar um vídeo dele feito por uma aluna, uma amiga de uma aluna minha, atrás da Biblioteca Central, entrando na mata ali. Né? Talvez estivesse de passagem, mas enfim, né? Tá por aí. E também, aproveitando, tem um outro funcionário da universidade, mas eu acho que não é, concursado, né? Eu acho que é da Suclim, não sei exatamente. Que ele tem esse olhar sobre a fauna, ele está sempre fotografando e colocando no perfil dele, né? Então, nossa, é bem legal o perfil dele no Instagram, porque ele está sempre postando os animais do campo. Então, ele ajuda a dar essa visibilidade para os animais, né? Então... É o Arley, né? Não, é o Arley. É o Arley sim. Mas ele também tem muita foto de animais noturnos, coisa que a gente tem pouca contribuição no aplicativo. Mas né? é que acaba que cada pessoa vai colaborar dentro da sua especificidade de horário, de território. Né? E por isso que é a ciência cidadã, entendeu? Porque... falando de ciência cidadã, acho que vale a pena citar para os ouvintes, né, que podem dar uma olhadinha em casa, que é uma baita ferramenta assim, para aprender mais, que é o site Wikiaves, wikiaves.com.br, tipo Wikipédia, só que Wikiaves, né? E ali vai ter a lista das espécies por cidade, vai ter os registros. Nós temos vários colegas que contribuem, colegas, alunos, técnicos, né, que contribuem com a questão de colocando fotos ali. Falando da questão da biodiversidade, eu acho que um trabalho que está sendo bem bacana, que está sendo feito agora pelo professor Frank Salter, da filosofia, ele tem fotografado, ele já fotografava aves, né? Só que agora ele tem um equipamento muito próprio para fotografar insetos. Então tem muita foto do Frank aí, de insetos, de borboletas, de percevejos, de mariposas, de joaninhas. Um trabalho muito bonito assim, que ele vem fazendo também, divulgando a biodiversidade, né? Mesmo que ele não saiba qual é o bicho, ele coloca, por exemplo, no iNaturalistic, uma outra plataforma que também vale a pena olhar, e em seguidinho o pessoal identifica ali, sabe? Então é difícil... É uma comunidade. Exatamente, mesmo, né? É difícil não ficar sem identificação o bicho, a não ser que a foto esteja muito ruim, ou seja... o bicho seja de complexa... uma complexa taxonomia, e pode ser que daí, né, seja difícil de identificar só por uma foto, né? Aí sim. Mas na maioria dos casos sai identificadinho, assim, em questão de minutos ou horas, tem né? aqui o Wikiaves _ oficial, que é o Instagram também deles, com as fotos. Então tem bastante, olha aqui. Tem muita informação. Muita informação. Né? E vamos falar então do seu projeto. Olha o passarinho. Nosso também, né? A Marilise também participa do Olha o Passarinho. Mas assim, eu tô tocando mais o Olha o Passarinho agora atualmente, né? Bom, é a nossa menina dos olhos, né? A gente está muito satisfeito com o projeto, acha que o público-alvo, né? As crianças, principalmente, que participam do projeto. Esses dias numa escola, eu sempre pergunto no final da atividade, né? Porque, para quem não conhece o Olha o Passarinho, eu acredito que muitos não conheçam, a gente faz primeiro uma atividade em sala de aula, preferencialmente com crianças do 5º ano,
trabalha com outras turmas também, mas o foco principal é no quinto. Depois a gente sai para observar algumas aves no entorno da escola com os binóculos. Então a gente propicia esse momento prático. Esses dias eu estava numa escola ali na Vila Tomazetti, né, no bairro Tomazetti ali, e a gente viu no entorno da escola 14 ou 15 espécies. E eu perguntei para eles no final, vocês imaginaram que aqui, em volta da escola de vocês, tinha 15 espécies, que a gente viu agora em questão de 1 hora de atividade prática? Né? E eles, mas é mesmo, como a gente não observa, né? E aí no final da atividade eu sempre pergunto, né? E daí, gostaram da atividade? Aí um menino, acho numa das escolas, das últimas que eu fui agora, disse assim, eu não gostei, eu amei. Muito legal, sabe? Eles realmente, eles chegam em casa, eles contam, tu volta na escola, 1 ano depois para trabalhar outras turmas, eles, olha o passarinho, né? Olha o passarinho virou meio assim, alguns colegas meus me enxergam no corredor, né? Olha o passarinho. São 14, até o Flavi, 14 né? anos já de projeto. Sim. Acho que já se consolidou e acho que é importante, super importante falar o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né? Do centro, né? No caso do CCR, mas também o apoio do CT, né? Que já concedeu bolsas e verba para transporte. O ano passado a gente fez todos os 5º anos da Quarta Colônia. Em todos os municípios da Quarta Colônia receberam, e a gente sempre pega o 5º, porque daí a gente tem essa vertente assim, de oferecer a experiência para o maior número de crianças. O ano passado foram 998 crianças. Né? A gente não contou os professores, mas 998 crianças nem para fechar 1.000, né? Não, mas o ano anterior passou de 1.000 um pouquinho. Né? A meta é 1.000 por ano. Assim, tá certo. Mas teve um ano, 2015, que a gente tinha uma equipe maior, que foi 1.500. A gente teve apoio do Proeste, que agora não tem mais esse edital, né? Mas do Proeste a gente conseguiu comprar todos os binóculos que a gente usa, né? E fizemos camiseta, e aí fomos para vários municípios, né? Até mais longe, Manuel né? Viana, Manuel Viana, São Francisco. Alegrete, porque a ideia era esse ano a ideia é chegar em alguns municípios que a gente não chegou ainda. A gente foi contemplado agora com uma bolsa, né, no edital dos geoparques, e eu incluí pela primeira vez, então o Olha o Passarinho vai trabalhar com o projeto do Geoparque Raízes de Pedra. Então, Jari, Quevedos, Mata, claro, tem uma escola, às vezes, nesses pequenos municípios, né? 2, às vezes, e ele vai chegar, então, a esses municípios, né? São Vicente do Sul, que a gente nunca foi, eu incluí para esse ano. Então, chegaremos além, né? Nós já temos quantos municípios? Mais de 25 municípios, né? Que o Olha o Passarinho já foi. O número de escolas é 100 e tantas, né? Que já desenvolvemos atividades. Claro, algumas tem todo ano, tipo as de Camobi aqui, todo ano tem, né? É pertinho para a gente ir e tudo. Agora, outras não, tem períodos, por exemplo, teve um período que a gente trabalhou com o Geoparque Caçapava, né? Então, naquele ano foram feitas praticamente quase todas as escolas de Caçapava atividade. Agora, no ano passado, a gente não trabalhou com Caçapava, né? Porque realmente o deslocamento é mais longo, né? Dá praticamente 100 quilômetros, né? Um pouquinho menos, né? Então, demora bastante. Às vezes o pessoal tem aula, né? Bem no início da tarde. Tem a questão do trânsito, né? Que demora. Então, a gente está priorizando um pouco mais perto, né? Sim, conseguir fazer mais, mas com os mesmos recursos, né? Sim. Né? Mas é interessante porque a gente vê que, embora algumas escolas tenham, né, vão ter essa visita todo ano, mas é um momento em que aquele grupo também se dá o direito de observar, né? Sim. Então, é um dia super diferente e a criançada, eu fico imaginando que vocês reencontrem, né? Todo ano lá, vocês vão no 5º ano, mas a pessoinha que estava no 5º ano no ano anterior, agora está no 6º, no 7º, né? Então, eles... E é uma aula inesquecível, entende? Exato. Tem dias triviais que tu não lembra deles de uma forma especial, mas no dia que o projeto vai na escola, eles lembram, sabe? Poxa, aquele dia ficou marcado, né? É o dia que eles saíram, pegaram o binóculo. Alguns estão pegando pela primeira vez um binóculo. A maioria, na verdade, né? Está pegando pela primeira vez o binóculo, a gente ensina, né? E a equipe nossa, acho que é importante destacar isso, né? Nós já tivemos, ao longo de todo o projeto, mais de 40 pessoas que já trabalharam no projeto, né? De bolsistas, né? Voluntários. Hoje a equipe está com quase 10, né? Que agora 3 vão ser bolsistas, né? Os outros são voluntários, alguns com um turno disponível na semana, alguns com mais turnos, né? Mas enfim, eu posso contar, eu tenho lá uma agenda lá, né? Eu vou contando com as pessoas e encaixando elas nas atividades.
É bem legal, é bem legal. Inclusive para quem faz, né? Para os bolsistas, para os acadêmicos aqui da UFSM, porque eles têm essa vivência da educação ambiental na prática. Uma coisa é a teoria da educação ambiental, outra coisa é tu ir para frente de uma turma com 25, 30 crianças. Não sei se né? nós temos um tempo ainda. Sim, temos aí 10 minutinhos ainda. Dá para contar aproveitando, causos. já vou dar uns spoilers, assim, porque não sei se os ouvintes sabem, mas nós temos aqui, o Brasil ele está construindo a sua rede brasileira de trilhas, né? Essas trilhas de longo curso, que existem, né, em vários países, né? Então, o Brasil está construindo as suas trilhas, tem um site, né, da Rede Brasileira de Trilhas, e Santa Maria faz parte disso, e nós temos nosso primeiro trecho de trilha entre Santa Maria e Itaara, que são 30 quilômetros, que estão sendo construídos, estão sendo colocadas placas, né? E tem a SEMA, nossa Secretaria, né, do Meio Ambiente do Estado, está envolvida nisso, o Grupo Bandeirantes da Serra, a Emater, tem um monte, porque é parte da comunidade isso, né? Fazer esse movimento. Eu imagino, né? que passe Também. Por determinados terrenos que às vezes são de múltiplos particulares, isso sim. tem que estar devidamente autorizado, né? Não é simplesmente... Então tem vários atores, salinha. né? Tanto do Estado, do município, né? De sociedade civil, né? São vários que participam. E nesse trecho que liga Santa Maria a Itaara, nós queremos começar a oferecer esse serviço de observação de aves. Então, se as crianças têm olho passarinho nas escolas, né, os adultos vão poder, porque existe essa questão da observação de aves como lazer, ela não é nova, ela é muito antiga. No Brasil, sim, que ela é um pouco mais recente, né? Mas é algo que gera, assim, muito dinheiro, né? Porque tu tem hospedagem, tu tem a viagem, tu tem o restaurante, tu tem equipamento, um monte de coisa, né? Então, é um turismo de valor, digamos assim, que produz um valor, uma rentabilidade, menos impactante, tem impacto também, né? Mas um pouco menos, né? E a gente vai está construindo para oferecer esse serviço de observação de aves. E aí o COA, né? O Clube de Observadores de Aves, um outro grupo que está se formando agora, o Coletivo BenTV, para oferecer essas práticas, né? Para as pessoas, então, botarem um binóculo no pescoço e saírem para aprender um pouco sobre a fauna. Fauna. Pouco que eu sei, enfim, né? Mas só das minhas curiosidades, ele é um dos hobbies, eu acho que mais antigos que existe, né? O tal do birdwatching, né? Exatamente. Porque as pessoas saíam, inclusive, a descobrir esperam outros momentos, né? Dessas... como foi usado o termo antes, os generalismos, né? As pessoas podiam se imbuir, e aí eu fico imaginando esses grupos que vão acontecer também de ter variados interesses e níveis de aprofundamento de quem está ali envolvido. Alguém está indo lá, talvez pela primeira vez, olhando para achar bonito, não é da área, outro já consegue perceber um canto diferente. Isso eu gosto muito de ouvir os passarinhos, e daí tem alguns que eu já percebi, por exemplo, o nosso sabiá laranjeira, que tem bastante por aqui, né? Eu já percebi que em Porto Alegre o canto dele é diferente que o daqui, que é diferente de Ijuí, que é uma outra região que a gente vai bastante. É como se ele tivesse um sotaque diferente. Exatamente. Né? E o meu esposo diz, mas como é que tu escuta o sotaque do passarinho? Mas eu não sei, eu percebo. Eles têm uma notinha ali diferente, não é bem igual. Então, eu já penso que, né, imagina ter a oportunidade de viajar fazendo essa observação com essa intencionalidade, não é por acaso. A pessoa pode estar lá fazendo suas anotações e descobrindo coisas que, nos determinados diferentes níveis, né, de interesse, podem ser também fruto de pesquisas. Né, o próprio site que o Everton comentou, né, o Wikiaves, o Wikiaves também é uma plataforma de ciência cidadã, porque quando você escolhe uma espécie, digamos que você vai escolher o BenTV para olhar, e você vai ver um mapa lá, todos aqueles pontinhos vermelhos que tem, alguém fotografou o BenTV em algum lugar do Brasil, né? E aí tu começa a produzir informação, aí você tem centenas de fotos, e aí você vai descobrindo, as fotos vão te falando sobre a ecologia do bicho, sobre as interações no ambiente, sabe? Então, é uma outra plataforma, né? Então, esse guiamento, né? Esse serviço de guiamento está se tornando cada vez mais... Quer dizer, está longe de ser tão comum assim, né? Mas é uma prática que está avançando e a gente tem o Avistar. O Avistar é esse encontro nacional que sempre acontece no mês de maio, que ocorre em São Paulo, agora ele está acontecendo dentro do Jardim Botânico de São Paulo, que acho que agora esse ano é a 19ª edição,
o Avistar congrega todas essas pessoas, né? Que trabalham com turismo, né? De observação de aves. Então, é uma grande feira. Eu fui o ano passado, né? Esse ano não vai dar para ir, mas o ano que vem estarei lá de novo. Mas é uma grande feira que se fala só. Tem palestras, tem as empresas de turismo te oferecendo os pacotes, os roteiros. E aí tu se encanta, né? Que a natureza do Brasil é uma coisa fantástica, né? Então, não tem... A gente tem que se aventurar e conhecer um pouco dessa fauna e dessa flora que o Brasil tem. E com a universidade podendo dar essa começa localmente, né? Tu começa localmente. Né? Que já dentro dos próprios geoparques, né? Para essa organização inicial dos geoparques, a universidade foi super presente. E aí podendo novamente se inserir daí dando também outras camadas de aprofundamento desse material que a gente tem aqui, inclusive pessoal, né? De subsídio para fazer uma coisa muito bem embasada e que possa atrair olhares mais interessados e com essa já fico pensando assim no patrocínio, né? Tem que ter um aprofundamento e com potencialidade talvez até de ganhar uma relevância, né? O grupo surge e de repente não, olha como lá está organizado, como tem um pessoal que realmente não está dando esse embasamento pedagógico, né? Para o grupo, então acho super interessante. Sim. E quanto mais pessoas tiver com esse olhar, melhor, né? Porque melhor para a conservação, porque tu conserva só aquilo que tu conhece. Então, quanto mais pessoas conhecerem, melhor vai ser, né? Até nós chegarmos em políticas públicas de conservação, né? De não ficar com aquela dicotomia entre produção e conservação. É possível produzir respeitando a natureza, né? Deixando a mata ciliar, cuidando da água. Não drenando tudo os banhados. Não drenando os banhados, né? Então, a gente tem que quebrar um pouquinho aquele, se é ambientalista, não pode ser amigo da produção. Se é da produção, não dá bola para o ambiente, né? Acho que tem que aproximar. E muitas pessoas a gente conhece, né? Vários produtores rurais, inclusive, com muito olhar sobre a conservação, sobre a natureza, né? Respeitando realmente, né? Produzindo, claro, né? Mas dentro das regras, né? E levando em consideração a conservação. E todo esse número que a gente tem aqui de 355 espécies mostra o potencial do nosso campus, né? Nós temos regiões bem urbanizadas, tudo bem, mas a fauna também transita, né? Mas, então, isso denota que quantos ambientes a gente tem, né? Nós temos área de mata ciliar, temos área de banhada. É uma riqueza também, temos né? áreas de campo, tem algumas florestinhas pequenininhas aqui, né? Tem o Jardim Botânico com todo aquele potencial de abrigar a fauna, As né? áreas de campo nativo na área nova. Campo nativo na área nova. Sim. Então, temos que perambular para esses locais e descobrir a fauna que ali reside, né? Então... E essa fala do professor Everton me lembrou também, eu também sou oriunda do patrimônio cultural aqui da instituição. E aí tem uma frase famosa do patrimônio que só se ama aquilo que se conhece. Exatamente. Né? E eu acho que é uma boa mensagem para a gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje, porque, e aí também me recordando, né, quando nós começamos essas discussões, anos 90, Eco 92, que era isso passou a ser tratado nas escolas como um tema ambiental. Nós tínhamos, foi quando eu e minha irmã, que éramos pequenas, começamos a fazer a cabeça do pai, dizer que não precisava ter aquele monte de gaiola em casa, né? Então, eu me recordo que ela chamava o cardeal, né? Ela mal sabia falar, mas nós tínhamos a gaiola cardeal em casa. Ela chamava ele de papaiel, e a gente não entendia o que era Papai Noel. Por causa da touquinha. Então, a gente... e daí aquela coisa assim de ter essa aproximação, né? E esse carinho assim como a gente vê hoje o carinho, guardadas as devidas proporções, mas de um pet, um respeito, que hoje a gente vê as pessoas tendo muito pelo gato, pelo cachorro, mas... E se estender isso para a fauna silvestres, né? O respeito pela vida como um todo, né? Exato. Claro. Então, nessa mensagem, nós vamos encerrando aqui. Professora Marilise, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi um prazer. Professor Everton. Igualmente também, né? É ótimo estar aqui, poder falar um pouquinho dos projetos, né? E convidar o pessoal para passarinhar aí. O Olha o Passarinho vai participar agora, acho que não tá definida a data, mas do Viva o Campus, né? Que a gente já fez atividades do Viva o Campus. Então, qualquer pessoa que tiver interesse pode entrar. A gente tem um Instagram, né, do Olha o Passarinho, né? Procura ali projeto Olha o Passarinho
E assim, ó, havendo um grupo de interessados, pode ser de uma empresa, pode ser um grupo de amigos, a gente dá um jeito de atender. Tá? Pode ser no final de semana, num domingo pela manhã, num domingo à tarde. A gente tem os bolsistas, né? Se eu e a Marlise não pudermos estar presentes, mas a gente tem equipe para oferecer essa experiência para as pessoas. E olha, essa experiência muda vidas. A gente tem caso de um colega nosso, né, de um amigo nosso que, tipo, hoje ele é um dos caras que mais fotografa, né, o Giancarlo Possebon, posso citar o nome dele. Ele é hoje uma das pessoas que participa ativamente nisso, né, nesse mundo do birdwatching, e ele começou, foi despertado para isso pelo projeto Olha o Passarinho, numa atividade lá no Capa. Né? Ele levou as filhas para participar, ele gostou tanto que ele se apaixonou, assim, né? Inclusive agora quarta-feira nós vamos numa área aqui na região procurar o uru, né? Uma ave que a gente acha que tem aqui na região, né? E daí vai descobrindo também espécies novas que circulam por aqui. Sim. Fazendo então aqui passando, né, as redes, o arroba projeto, _ olha o passarinho, tudo junto. E falamos antes no aplicativo, né? eFauna. Exato. eFauna UFSM. Tudo junto. E também tem o Fauna UFSM, que é do nosso amigo Arley, que também o pessoal tem o eFauna do aplicativo, do colega e o lá que Fauna faz as fotos. também, que é do outro contribuinte. Muito bem, muito obrigada. E você que nos escute aí, nos acompanha nas nossas redes sociais, @ineditadospodcast, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM. Estamos aqui no @rádios UFSM. Um grande abraço, obrigada por nos escutar e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. UniFM.